Olá, espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Samuel Galvão e este é mais um vídeo do canal. Lembrando que este canal não é apenas sobre videogames, não é apenas sobre Elite Dangerous, não é apenas sobre educação. É um canal onde eu gosto de falar sobre as diversas atividades que eu faço. Entre elas, tem a coisa do treinamento físico, que é algo que eu inseri na minha vida e não retiro mais. E tem uma determinada ferramenta da qual eu queria falar há bastante tempo. Eu já falei sobre treinamento físico e condicionamento físico neste canal relacionado a videogame, especialmente relacionado à obesidade na infância e como videogame, sendo um hobby sedentário, meio que tem um papel nesse problema, que é a obesidade na infância e na adolescência e também na vida adulta, certo? Então, se você quiser dar uma olhada nesses vídeos, eu vou deixar o link aí na descrição. Esse vídeo é um que eu quis fazer para falar sobre uma ferramenta que meio que mudou minha vida e mudou meu modo de ver o movimento do corpo, que é o Kettlebell. O Kettlebell, ou Gyria, é uma ferramenta bastante antiga. Ela tem suas origens na Rússia, mas o seu uso é bastante difuso, bastante difundido pela Europa inteira. O Kettlebell é basicamente uma esfera de ferro maciça com uma alça. Existem outros modelos, mas esse modelo com a alça meio triangular é o modelo com o qual eu aprendi e que eu mais aprecio em relação a outros modelos que eu já experimentei. Se você quer aprender a utilizar a ferramenta, este não é um vídeo para mostrar movimentos, este não é um vídeo para ensinar você a usar o Kettlebell. Se você quer aprender a usar o Kettlebell, você deve procurar um profissional devidamente especializado no uso dessa ferramenta. Se você mora na região metropolitana de Salvador, eu recomendo o Semeare, que é um pessoal que trabalha com treinamento físico, não apenas com Kettlebell. Samuel, você está tendo algum tipo de compensação financeira para falar Semeare? Não. Acontece que o Semeare é onde eu fiz o curso. Há alguns anos atrás eu fiz um curso de treinamento físico com movimentação funcional, e o terceiro módulo desse curso contém alguns princípios de uso de movimentos de Kettlebell. A partir dali eu estudei o máximo que eu pude, porque eu simplesmente me apaixonei pela ferramenta. Eu gosto muito de treinar com ela, especialmente na rua, porque para mim o Kettlebell é uma ferramenta de rua. Tem uma história muito interessante em sua origem. Eu estarei de vez em quando indo para um outro áudio mostrando alguma informação mais embasada. Todos os artigos, livros que eu estarei utilizando para fazer esse vídeo estão aí na descrição. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas não tem como falar dessa ferramenta sem falar por um tantinho de tempo, certo? O Kettlebell, ele tem como palavra russa o gi, ou Gyria, e ele começou nas feiras. Nas feiras, esse Gyria, que é uma palavra provavelmente importada, se não me engano, do idioma persa, para pesado, eram utilizados para pesar mercadorias nas feiras, e eventualmente feirantes e malabares de rua, artistas de rua, utilizavam esses pesos para demonstrar sua força, fazendo levantamentos e movimentos malabarísticos. Usado em exercícios desde o século XVIII, de uma ferramenta do comércio para meio de demonstração de habilidade física nas ruas, para símbolo de força e orgulho nacional. Kettlebell, ou Gyria, é uma antiga ferramenta que voltou a fazer parte do treino físico dos campeões e dos mais dedicados. Em uma descrição mais acadêmica, de acordo com o texto de Bruno Farias Castro, o Kettlebell é uma peça de ferro fundido em formato esférico, semelhante a uma bala de canhão com uma alça, originalmente utilizado como contrapeso nas balanças de feiras livres. O uso do Gyria ou Kettlebell como ferramenta de exercício ou demonstração de força é muito antigo, e os russos, apesar de responsáveis pela difusão, não foram os primeiros a utilizar o conceito nesse sentido. A etimologia da palavra americana kettlebell mostra a junção de palavras kettle para bule de ferro, para uma referência talvez ao formato redondo, e a alça,
e bell, como sino, uma referência talvez a um dos mais básicos movimentos da ferramenta, o swing. Gíria, a palavra em russo para kettlebell, faz referência a uma ferramenta antiga, como pontuado por Pavel e citado por Bruno Ferreira Castro, era usada para pesar mercadorias. Suspeita-se que a palavra giri ou gíria tenha sido importada do idioma persa, tendo pesado ou peso como seu significado original. O gíria deixou suas marcas em muitos países através da Europa, desde a Escócia ao Irã. Também sabe-se da implementação de conceito similar por monges budistas, com peças feitas de madeira ou pedra, utilizadas em movimentações similares ao swing. O design do kettlebell evoluiu ao longo dos anos e dentro de diversas culturas, sendo o desenvolvimento marcial e da força o centro dos motivos de aplicação dessa ferramenta. Seu uso nas feiras para demonstrar força foi inserido na cultura de apresentações de rua, que incluíam em muitos lugares, além das práticas como o wrestling e o pugilismo, os malabares e o levantamento de pesos. Neste contexto, existia um homem chamado Peter Krylov, o rei dos kettlebells. Em 1875, o jovem russo Peter Krylov começou a praticar movimentos com kettlebell e atuou como apresentador de circo até os 60 anos de idade. Ele teria começado sua vivência com giri por causa do desejo de mudar sua conformação física anteriormente fraca e se tornou notável figura da história dessa incrível ferramenta. Muitos estudos pela comunidade científica sobre a eficiência e utilização do kettlebell começaram a partir do ano de 2010, mas o interesse pelas áreas médica e científica voltadas à prontidão do corpo, assim como a cultura do gíria, não são novos. Dr. Vladislav Kraevsky foi um notável profissional da área médica que procurava por modos de contribuir para a saúde do povo russo. Ele viajou por toda a Europa, estudando as diversas culturas de exercícios à procura de métodos que pudessem auxiliar em sua nobre missão. Kraevsky voltou à Rússia e abriu em sua própria casa um centro de treinamento. Neste centro, ele prescrevia rotinas com movimentos de snatch, press, clean e jerk. Peter Krylov foi o rei, o campeão do kettlebell. Com aplicação planejada e objetiva, Dr. Vladislav Kraevsky se torna o primeiro professor, ou melhor dizendo, professor. A partir de um ponto na Rússia, o kettlebell, como um símbolo de força nacional, passou a estar presente em todo lugar onde a força era um elemento fundamental, era um fator específico do trabalho. Por exemplo, controle carcerário, nas prisões de segurança máxima, aqueles esquadrões anti-rebelião, aquele grupo de contenção de rebelião, eles treinam com kettlebell. Nos quartéis dos exércitos vermelhos sempre teve o kettlebell. Em toda parte na Rússia, em muitos países da Europa, você tem a presença do kettlebell e o kettlebell como uma cultura, sendo que cada um desses países e até mesmo a América cooperou de certa forma para a constituição do leque de movimentos que são feitos com o kettlebell hoje. Mas, entre os anos 90 e o início do século XXI, o kettlebell sumiu do conjunto de equipamentos comuns nas academias de musculação. Os motivos deste sumiço podem ser vários. O domínio do mercado pelas máquinas de musculação pode ser um deles. Para o acesso popular neste início de século, o kettlebell voltou associado a novos modos de trabalhar o movimento do corpo e também a marcas ou regimes de treinamento, como CrossFit. As poucas pessoas que chegam para me perguntar na praça o que você está fazendo, geralmente chegam perguntando: isso é funcional ou é CrossFit? Porque o kettlebell ele voltou a aparecer relacionado a esses regimes e métodos de treino. Inclusive esses regimes e métodos de treino tendo no senso comum um entendimento ou vago ou equivocado.
Muitas vezes a pessoa vai ver um circuito ali e dizer que é funcional, quando na verdade treinamento baseado em movimentação funcional é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente organizar um circuito, certo? E assim como o CrossFit, as pessoas veem o CrossFit como um funcional mais pesado, um funcional em que você tem o uso ali da barra com peso para fazer snatch, tem o uso do kettlebell, tem o uso de pesos mais diferenciados. Eles veem o CrossFit como um funcional mais punch, mais potente, quando na verdade o CrossFit é outra coisa. Então por isso o kettlebell vem meio que associado a esses novos regimes de treinamento, novos no sentido de que devem ter 10 anos ou pouco mais que isso. E entretanto, o kettlebell é muito mais velho que esses regimes de treinamento e o kettlebell tem uma história bastante própria. Uma história e uma identidade bastante própria. Vista sempre como uma ferramenta de treino daqueles que procuram alcançar, dentro do seu próprio regime, o melhor de sua potência e de sua força, Gyria possibilita amplo conjunto de movimentos, proporcionando variação sem igual. E um treino variado nunca é um treino chato. E, além disso, expondo suas fraquezas e ajudando a corrigir desequilíbrio. Uma vez que ele pode ser usado também unilateralmente em uma diversidade de exercícios, o movimento com kettlebell expõe fraquezas que podem estar na pegada da alça, no posicionamento de um ombro, na tensão do centro do corpo. Independente da fonte de desequilíbrio ou fraqueza específica, o movimento com kettlebell irá expor e possibilitar que o usuário as corrija. O treino com kettlebell produz força em situações extremas de movimento. A amplitude do movimento estimula o reflexo, melhorando a habilidade de produzir força, mudar direção e melhorando a agilidade. Dos chamados movimentos de força rápida, os mais conhecidos são o swing e suas variações como unilateral e unilateral alternado. O swing consiste em erguer o kettlebell de sua posição inicial até a altura dos ombros, com o impulso provocado pelo arranque do quadril. Nenhum esforço é aplicado na musculatura dos braços. O impulso eleva a ferramenta até a altura dos olhos do Gyrevich e, com a gravidade, é conduzido de volta à sua posição inicial. Uma marca do swing é o ritmo. O Gyrevich combina respiração e movimento de modo a usar sua potência da melhor forma possível. O swing é um exercício altamente funcional, envolvendo múltiplas articulações e múltiplos grupos musculares, envolvendo movimentos verticais e horizontais que o sistema músculo-esquelético precisa executar em uma função natural. Assim, a musculatura central, ou chamado core, deve gerar força concêntrica e excêntrica para acelerar e desacelerar o kettlebell. Com isso, uma vantagem do treino do kettlebell sobre os treinos de resistência e força mais convencionais é que o movimento com o kettlebell estimula quase todo o corpo de uma única vez, quando treinos mais convencionais tendem a compartimentar o movimento e executar movimentos em posições estáticas. Movimentos de kettlebell podem ser combinados de modo a criar ainda mais variação e exigir mais concentração, controle e potência do Gyrevich. Ao lado dos movimentos de força rápida, há os movimentos de força lenta. Alguns dos movimentos de força lenta mais conhecidos são o deadlift, ou levantamento de peso morto, o deep squat, ou o agachamento profundo, o military press e o interessante levantamento turco. O levantamento turco, ou TGU para Turkish Get Up, pode ser definido como um movimento progressivo em fases que exercita todo o corpo com base em um levantamento de uma posição de deitado para a posição em pé, mantendo seguro o peso do gyri com o braço estendido acima da cabeça. É um movimento compassado e de aparência bastante ágil. As origens do TGU podem ser traçadas por mais de 200 anos até o treinamento do wrestling turco. Uma passagem de fase de treinamento era marcada justamente pelo levantamento turco. O wrestler, ou lutador, era solicitado a executar um levantamento do chão segurando um kettlebell sobre sua cabeça. A versatilidade e o nível de dificuldade de execução do Turkish Get Up o fazem ser incluído em programas de exercícios com objetivos diversos: aumento de força, melhora da coordenação motora, correção de posturas para prevenção de machucados.
Nos movimentos de força lenta, a ênfase é a estabilidade, o trânsito correto de uma postura para outra ao exercer força. No movimento prático, seja na luta, na corrida ou em qualquer momento que exija agilidade e força, o kettlebell tem os seus resultados não apenas notados por aqueles que adotaram a prática, como também verificados pelo experimento científico. Não importa se você vai começar ou vai treinar com o kettlebell, com qualquer outro tipo de ferramenta, ou vai aderir a qualquer regime de treino, o que importa é que você não pode deixar seu corpo parado. O envelhecimento, ele é inevitável. A degradação do corpo humano é inevitável, é uma característica do nosso processo de nascer, viver, utilizar o corpo e morrer. Entretanto, é possível sempre utilizar esse corpo no máximo de sua potencialidade. Eu nem sempre fui uma pessoa de praticar exercício físico, certo? Eu coloquei exercício físico na minha vida depois dos 20 anos de idade, praticamente. Então, até então eu era bastante sedentário. Mas como eu falei no início, é bastante importante, especialmente para mim, para pessoas como eu, que tem alguns hobbies sedentários, como videogames, procurar métodos e meios de tornar seu exercício físico empolgante, satisfatório. E foi uma das coisas que o kettlebell trouxe para mim. Essa coisa dos movimentos malabaristas, essa coisa de você desafiar a si mesmo no controle da ferramenta, assim como a associação com ritmo, que é uma coisa que eu pude somar das aulas de dança rítmica, e foi uma coisa que somou muito na minha vontade de estar treinando. Eu acordo, eu quero swingar, hoje eu vou treinar força lenta, hoje eu quero pegar um kettlebell todos os dias, certo? E a ponto de ser alguma coisa do meu costume, de estar ligado à minha pessoa e não fazer parte agora da minha identidade. Então, como eu disse que foi um vídeo longo, mas não há como falar sequer um terço do que é possível se falar sobre o Gyria, sobre o kettlebell, em apenas um pequeno vídeo. Novamente, se você quer saber mais sobre o kettlebell, tem muito material acadêmico sobre o kettlebell pela internet, e você pode sempre procurar um curso perto de sua localidade. Novamente, o lugar onde eu fiz o curso foi o Semiári em Lauro de Freitas, mas há outros locais, há oficinas. O Semiári não dispõe apenas curso, mas também oficinas. Lembrando sempre, se você quer aprender a utilizar a ferramenta do kettlebell, não vá a vídeos de internet para ver movimentos e tentar imitar. Procure um instrutor devidamente qualificado para treinar com kettlebell. Ou então, melhor, faça um curso, participe de oficinas, aprenda a usar a ferramenta, que uma das coisas mais interessantes a respeito do uso do kettlebell é essa possibilidade de autonomia no treino. E também o mais interessante é você fazer cursos sobre isso. Transitar da malhação, da musculação convencional, um exercício majoritariamente estático, em que você compartimenta o movimento muscular esquelético, para o treino com o corpo completo, com o uso do kettlebell, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Não apenas em relação a qualquer atividade esportiva, mas em questões de saúde, minha respiração melhorou, meu compasso, meu controle de compasso em movimento melhorou bastante. Meu movimento muscular completo teve uma melhora muito convincente para mim. Então, como experiência própria, transitando de um tipo de treinamento de força para outro, a diferença é realmente notável. Não apenas isso, como você também não está apenas treinando a habilidade de força, você está treinando ali coordenação motora, você está treinando ali até mesmo raciocínio lógico, quando você faz movimentos, quando você se conduz por um regime de treino em que você exige mais e mais e mais de suas capacidades. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que você queira saber mais sobre o kettlebell. Obrigado pela atenção, eu vejo você por aí em algum lugar da galáxia ou em alguma praça jogando esse kettlebell para cima. Gievik.